pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, uma vez a cada 2 semanas eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre psicologia. Neste vídeo nós estaremos estudando sobre uma heurística chamada de heurística de taxa básica ou de taxa base. Então nós vamos estudar sobre a heurística de taxa base. O que vem ao ser a heurística de taxa base? É a base rate heurística. A heurística de taxa base vai dizer assim para a gente que quando nós vamos calcular a probabilidade de um evento ou de alguma coisa, nós geralmente desconsideramos ou acabamos por negligenciar algo que a gente pode chamar de taxa base. Vamos entender isso aos poucos. O que é uma heurística? Heurística é um atalho mental. Heurística significa que minha mente, minha cognição, ela segue certos atalhos para facilitar o raciocínio. Então, nem sempre tudo a gente pode parar e raciocinar com detalhes sobre aquela coisa. É por isso que a nossa mente ela segue certos atalhos. E esses atalhos nós chamamos de heurística. Só que, como são atalhos, eles facilitam a nossa vida, facilita com que a gente possa raciocinar sobre as coisas de uma forma mais rápida, mas como é um atalho, ele faz com que a gente cometa certos erros. E hoje nós vamos ver, então, um desses erros que pode acontecer, que tem a ver com a heurística de taxa base, que a gente também pode chamar aqui, quando a gente comete um erro, de negligência de taxa base, porque a gente negligencia a taxa base. Para a gente entender isso, eu vou dar um exemplo e a gente vai entender o que eu quero dizer por isso. Suponhamos que tenha acontecido um atropelamento na sua rua aí. Um carro, um táxi, atropelou uma pessoa de bicicleta. Tudo bem, vamos supor agora que você mora numa cidade onde existe 2 companhias de táxi. Existe a companhia dos táxis azuis, então todos os carros dessa companhia têm a cor azul. E tem a companhia de táxi verde, onde todos os carros dessa companhia têm a cor verde. Suponhamos agora que uma pessoa teve uma testemunha. Essa pessoa, ela viu o acidente. Então, suponhamos que tem um João. Pode ser, vamos chamar ele de João. João estava andando pela rua, talvez ainda estava meio de noite, mas João presenciou o acidente. Um carro, um táxi, atropelou a pessoa de bicicleta azul. Agora que a gente também sabe disso, suponhamos que a gente sabe que o João tem 80% de chance de estar certo quando ele identifica a cor de um carro, de um táxi. Vamos supor que a gente tenha feito uma conta aqui e tenha descobrido que tem 80% de chance de João acertar a cor de um carro de táxi quando ele vê esse carro de táxi naquele horário, naquela rua que aconteceu o acidente. O que acontece aqui? Parece que agora, se a gente perguntar para o João, qual era a cor do táxi que atropelou o bicicletista, o ciclista? Talvez João nos responda: a cor do táxi era verde. E aí a pergunta que eu faço para você é: qual é a probabilidade de João estar certo? Provavelmente você vai responder 80%. Eu não falei que tem 80% do João acertar a cor do táxi? Então, a chance dele ter acertado a cor do táxi ser verde é de 80%. Está errado. Esse raciocínio está errado. Porque ele está ignorando uma taxa básica. O que é a taxa básica? Tem uma taxa que tem que entrar na conta. Quantos táxis verde e quantos táxis azuis existem nessa cidade? Você também tem que colocar na conta a taxa de número de táxis azuis e táxis verdes na cidade. Então a sua conta está incompleta. Você não pode calcular a chance do João ter acertado que foi o táxi verde que atropelou o ciclista, só sabendo a taxa referente à porcentagem de João acertar a cor. Parece estranho, né? Mas é porque aqui, além de você saber qual que é a porcentagem de vezes, ou a frequência, ou a chance de João acertar a cor de um táxi, não é suficiente para calcular essa probabilidade,
Porque também você precisa levar em conta outra taxa. Quantos táxis azuis existem nessa cidade? Quantos táxis verdes existem nessa cidade? Suponhamos que na cidade inteira, sei lá, tem 99 carros que são azuis e só um que é verde. Percebe? Se tiver só um carro que é verde e 99 que são azuis, a chance do João ter errado aumenta. Agora eu vou contar para vocês como a gente deve calcular isso. Agora eu vou dar informação para vocês. Qual que é a porcentagem de táxis azuis e de táxis verdes na cidade? Agora eu vou contar para vocês. Tem nessa cidade 90% dos carros são azuis, dos táxis, e 10% são verdes. É uma cidade que só tem duas companhias de táxis, uma dos táxis azuis, outra do táxi verde. A companhia do táxi verde é 10% dos carros e a companhia do táxi azul é 90% dos carros de táxi dessa cidade. Agora que você sabe isso, agora sim a gente pode calcular com mais propriedade qual que é a chance do João ter acertado que foi o táxi verde que atropelou o ciclista. Como a gente vai fazer esse cálculo? A gente vai usar aqui, eu não sei exatamente como pronunciar, é o teorema de Bayes, ou Bayes, não vou saber exatamente qual é a pronúncia correta. Mas existe um teorema de probabilidade que nos ajuda a fazer cálculos de probabilidade quando um evento depende da ocorrência prévia de um outro evento. O que a gente vai fazer? A gente vai cruzar os dados. Então, quais são as possibilidades que a gente tem? A gente tem a probabilidade de João acertar e a probabilidade dele estar errado. E nós temos também a probabilidade do carro ser azul e a probabilidade do carro ser verde. Essa probabilidade do carro ser azul ou dele ser verde, a gente está considerando aqui como taxa básica. E a gente vai cruzar os dados. Como a gente vai cruzar esses dados? A gente vai considerar a probabilidade dele estar certo e o carro ser azul, a probabilidade dele estar certo e o carro ser verde, a probabilidade dele estar errado e o carro ser azul, e a probabilidade dele estar errado e o carro ser verde. Então, qual que é a primeira probabilidade? A primeira probabilidade é do João ter dito: o carro é azul, e realmente dele estar certo, ou seja, o carro de fato é azul. E como a gente vai calcular essa probabilidade? Eu já falei para vocês que a chance do carro ser azul é 90%. E eu já falei para vocês que a chance do carro do João estar certo é 80%. Então eu vou multiplicar. Vou multiplicar 90% vezes 80%. E eu vou dividir. Então eu vou pegar 90 vezes 80 e dividir por 100. Na verdade eu vou só fazer essa conta. Eu vou pegar 90 vezes 80 dividido por 100. Quanto que dá 90 vezes 80 dividido por 100? 72. Isso significa que a chance do João ter dito o táxi é azul e de ele estar certo, ou seja, do táxi realmente ser azul, é 72%. Vamos fazer a mesma coisa com a questão dele estar certo e dele dizer que é verde. A gente vai cruzar as duas probabilidades. A probabilidade dele estar certo e a probabilidade do carro ser verde. Qual que é a probabilidade do João estar certo? 80%. Qual que é a probabilidade do carro ser verde? 10%. Então nós vamos fazer a conta. 10 vezes 80 dividido por 100 dá quanto? 8. A chance, portanto, do táxi ser verde e do João estar certo é de 8%. Vamos agora calcular considerando que ele está errado. Ou seja, vamos combinar, vamos cruzar a probabilidade dele estar errado e o carro ser azul e a probabilidade dele estar errado e o carro ser verde. Então a primeira probabilidade, a probabilidade dele estar errado e o carro ser azul. Se ele está errado, o que ele disse? O carro é verde. Só que na verdade o carro é azul. Como eu calculo essa probabilidade? Qual que é a probabilidade do João estar errado? Se a probabilidade dele estar certo é 80, a probabilidade dele estar errado é 20%. Qual que é a probabilidade do carro ser azul? 90%. Então eu vou multiplicar. Quanto é 90 vezes 20 dividido por 100? 18. Então a chance do João ter falado que o carro é verde e ele está errado, pois na verdade o carro é azul, é de 18%. Vamos agora calcular
a probabilidade do carro ser verde e do João estar errado. Ou seja, ele disse que o carro é azul, mas na verdade o carro era verde. Qual que é a probabilidade do João estar errado? Já falamos. Se a probabilidade dele estar certo é 80, a probabilidade de ele estar errado é 20%. Então eu vou multiplicar. Eu vou considerar, o cálculo 10, que é a chance do táxi ser verde, vezes 20, que é a chance dele estar errado. 10 vezes 20 dividido por 100 vai nos dar 2%. Você pode fazer um quadro com 4 partes para calcular esse tipo de coisa. Então faça aí no seu caderno, você pode usar um papel, você vai fazer um quadro, você vai dividir ele entre 4 partes e você vai cruzar os dados. Probabilidade de ser azul e dele estar certo, probabilidade de ser verde e dele estar certo, probabilidade de ser azul e dele estar errado, probabilidade de ser verde e dele estar errado. O que você vai conseguir? Você vai conseguir a porcentagem de cada uma dessas 4 combinações. E qual que é a que importa aqui pra gente? O que a gente sabe? Que João disse que o carro é verde. Então a gente tem que olhar só duas dessas possibilidades. Ou ele disse é verde e era realmente verde e ele estava certo, ou ele disse é verde e não era verde, era azul e ele estava errado. Quando a gente considera esse quadro de contas que a gente fez, a gente viu que a chance dele estar certo e de realmente ser verde corresponde a 80%, que é a chance dele estar certo, vezes 10%, que é a chance do carro realmente ser verde. E a gente conseguiu com isso 8%. A chance dele ter dito é verde e dele estar errado e na verdade ser azul é a multiplicação de 20%, que é a chance de ele estar errado, vezes 90%, que é a chance do táxi ser azul. E deu 18%. Então, qual que é realmente a probabilidade aqui? A probabilidade de ele realmente ter acertado que o carro era verde é 8%. E a probabilidade dele ter errado ao dizer que o carro é verde é 18%. Veja a diferença. Quando a gente cometeu o erro da heurística, a gente achou que era 80% de chance dele ter acertado que o carro era verde. Mas, na verdade, é 8% de chance dele ter acertado que o carro era verde e 18% de chance dele ter errado. Sabe, uma área em que isso se aplica também é na área de exames médicos. Geralmente, as pessoas, quando fazem exames médicos, ignoram a taxa básica. Por exemplo, às vezes você vai fazer um exame médico e deu lá no seu exame médico que tem 95% de confiabilidade aquele exame, então 95% de chance do exame ter acertado, que você tem uma dada doença. Sei lá, pode ser qualquer doença que você imaginar aí, pode ser, sei lá, câncer de pâncreas. Só que aí é que você precisa fazer. A pessoa vai raciocinar assim, a pessoa comete o erro da heurística de taxa básica, porque ela ignora, negligencia a taxa básica, ou seja, ela ignora a taxa de qual é a porcentagem na população de pessoas que tem câncer de pâncreas. A pessoa só leva em conta a taxa do exame estar certo. Ou seja, a pessoa se fala assim para a pessoa, olha, tem 95% de confiabilidade esse exame e deu aí que você tem câncer de pâncreas. Qual que é a conclusão que a pessoa chega? Que tem 95% de chance dela ter câncer de pâncreas. Mas isso está errado, porque a gente tem que cruzar os dados. Então vamos supor, só para a gente fazer um teste, que na verdade a chance de uma pessoa ter câncer de pâncreas, a probabilidade considerando a população, a taxa básica, é de 2%. 2% da população tem câncer de pâncreas. Então, na verdade, quando a gente vai calcular as probabilidades, a gente tem que cruzar os dados de estar certo e a pessoa não ter a doença, o teste estar certo e a pessoa ter a doença, o teste estar errado e a pessoa não ter a doença, e o teste estar errado e a pessoa ter a doença. Então, vamos cruzar os dados considerando que a confiabilidade do teste é 95% e considerando que a chance da pessoa ter câncer de pâncreas, considerando a taxa básica na população, é de 2%. Então, qual é a conta de cruzamento de dados que a gente deve fazer? Primeiro, vamos cruzar a chance do exame estar certo e a pessoa não ter a doença, ou seja, do teste ter dado negativo e o teste estar certo. Qual que é a probabilidade da pessoa não ter a doença? Se a probabilidade dela ter é 2%, dela não ter é 98%.
Qual que é a probabilidade do exame estar certo? 95%. Então multiplica aí, faça o quadro aí no seu papel e faça as contas. Quanto é 98 vezes 95 dividido por 100? 93,1%. Então existe 93,1% de chance do teste ter dado negativo e ele estar certo. Qual que é a probabilidade do teste estar certo e da pessoa ter a doença? Vamos calcular aí, qual que é a probabilidade da pessoa ter a doença? 2%. Qual que é a probabilidade do teste estar certo? 95%. Agora calcule 2 vezes 95 dividido por 100, dá 1,9%. Ou seja, a chance do teste de ser positivo e dele estar certo é 1,9%. Qual que é a chance do teste estar errado e a pessoa não ter a doença? Vamos fazer os cálculos. A chance da pessoa não ter a doença, nós vimos, é 98%. Já que a chance de ter é 2, a chance de não ter é 98%. Qual que é a chance do teste estar errado? Se a confiabilidade do teste é 95, a chance dele estar errado é 5. Então a gente vai multiplicar 98 vezes 5 dividido por 100. Dá quanto? 4,9%. Qual que é a chance do teste ter dado negativo, ou seja, da pessoa não ter dado que não tem a doença, mas dele estar errado. Ou seja, na verdade a pessoa tem a doença. A chance da pessoa então ter a doença é 2%. A chance do teste estar errado é 5%. Então nós calculamos 2 vezes 5, 0,1%. Isso vocês podem anotar aí e fazer a tabela no caderno de vocês para verificar o que eu estou falando. Então, por exemplo, a chance do teste ter dado negativo e dele estar certo é 93,1%. A chance do teste ter dado positivo e ele estar certo é 1,9%. A chance do teste ter dado positivo e ele estar errado é 4,9%. E a chance do teste ter dado negativo e ele estar errado é 0,1%. Se a gente considera que o teste deu positivo, dessas 4 possibilidades, só 2 nos importam. Aquela que o teste deu positivo. Ou o teste deu positivo e ele está certo, ou o teste deu positivo e ele está errado. A gente viu que se o teste deu positivo e ele está certo, a chance é de 1,9%. Se o teste deu positivo e ele está errado, a chance é 4,9%. Olha como muda. A chance, na verdade, do teste ter dado positivo e estar certo não é mais 95%, é 1,9%. Inclusive, há 4,9% de chance do teste ter dado positivo e ele estar errado.